Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor. Uma alegria muito grande ter você aqui. Eu sou Sandro Bier, sou editor desse canal. Há 7 anos esse canal existe para que você tenha informações sobre escrita, sobre livros, sobre tudo que você quer fazer em relação à sua carreira de escritor, de escritora. Enfim, a gente tem muita coisa aqui. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, clique aqui embaixo, segue o canal para que você receba todas as atualizações. E, gente, tem coisa toda a semana, várias vezes por semana. Aqui no YouTube, também no Facebook, também no Instagram e assim por diante. Ah, e até no TikTok, viu? Você vai ver se tem dancinha minha lá ou não, tá bom? Puxa, eu escrevi algumas coisas, mas deixa para depois, né? Por que é que os escritores são os maiores procrastinadores? Você sabe disso? Você sabe por quê? Pois é, eu fiz uma relação aqui de motivos porque os escritores realmente, têm essa característica. E nós, como público em geral, quando nós somos os leitores, a gente quando vê um livro pronto, a gente acha assim, o escritor simplesmente sentou, teve a ideia, escreveu tudo, entregou para o editor e está pronto o livro, né? É isso que a gente pensa, a gente não imagina por tudo que ele passou, quantas vezes talvez ele sentou para escrever e não teve ideias, ou quantas vezes ele adiou essa escrita até que finalmente conseguiu escrever. Então a gente não sabe, né? A gente sabe quando nós estamos no papel de escritores e aí a gente sente todas essas angústias porque a gente adia, a gente não sabe o que escrever e assim por diante. Então eu quero dar um pequeno panorama aqui de possibilidades e de motivos também que isso acontece para que a gente possa, deixar de ser tão procrastinador, deixar de fazer as coisas depois. Bom, como você pode imaginar, nesses 20 anos como editor eu já vi de tudo. 7 anos aqui com o canal Café de Escritor, também já vi muita coisa. Então assim, é praticamente normal todo escritor ter alguma questão em relação à procrastinação, né? O que a gente precisa entender é o que é que faz com que a gente se comporte dessa maneira. E talvez encontrar soluções, né? Eu acho que dá para melhorar. Sou bem otimista em relação a isso. Dá para encontrar soluções e melhorar, né, o nosso foco para a gente escrever. E eu vou falar para vocês, né? Não é porque eu estou aqui, que eu sou editor, que isso e aquilo, que eu não tenho problemas de procrastinação. Pelo contrário, já fui pior. Hoje em dia estou evoluindo como escritor, então no sentido de não deixar para depois. Mas tem vários exemplos. Esse vídeo, por exemplo, eu faço um roteiro de todos os vídeos. Então assim, chega o dia de fazer, eu vou lá e pego o assunto e faço, Não posso enrolar, porque eu tenho prazo para entregar, eu tenho prazo para terminar o roteiro, para gravar o roteiro, para postar o vídeo e assim por diante. Gravar o roteiro não, gravar o vídeo. E então eu tenho prazo. Isso me faz ter um senso de urgência que eu não posso adiar. Então, eu acredito que dessa forma, quando nós temos prazos, nós conseguimos nos enquadrar de alguma forma naquilo que a gente tem que fazer. Mas tem outros aspectos que eu quero abordar aqui também. E uma coisa que eu aprendi, comigo mesmo ao longo dos anos é que nós somos extremamente seletivos, nós somos seres seletivos, A gente tem o livre arbítrio, Nós podemos escolher o que quiser. Então, isso é bom, Mas também tem um problema, Porque a gente tem muita coisa para ser escolhida. Então, dessa forma, eu acho que a procrastinação, ela tem muito mais a ver com as emoções, com aquilo que a gente sente em relação ao que nós temos que fazer. Então, assim, pensando assim bem friamente, não é uma causa real, eu não tenho um problema realmente para resolver, Eu simplesmente escolho, não fazê-lo agora, Eu quero fazer talvez depois, ou talvez eu vá enrolar e nunca vá fazer, Mas é uma questão de escolha. Então, não é uma causa real, é isso que eu quero dizer. Está tudo na nossa mente, são construções que nós fazemos, a nossa mente cria e nós então nos comportamos dessa maneira. Então, o que nos impede de escrever? Nós mesmos, Não tem nenhuma causa exterior.
Você pode sim ser impedido por coisas assim extremamente poderosas, mas no geral, né, são construções mentais e são impedimentos que nós mesmos nos impomos. E nesse sentido, com nós mesmos criarmos o nosso impeditivo, uma das grandes causas da procrastinação é o medo, né? E você sabe que o medo ele paralisa, ele faz com que a gente não vá para lugar nenhum, né? Se ficar com medo, você congela, né? E aí a gente não faz nada, né? E essa paralisação do medo também nos faz pensar que o que nós fazemos, né? E essa é uma questão que o medo gera, também não é bom o suficiente, né? Nós ficamos, não, o que eu escrevo talvez não seja tão bom, né? A ideia parecia ótima, mas a hora que eu botei no papel não ficou tão bom, né? Então a gente fica com esse medo de pegar nesse material, porque ele afinal de contas não ficou tão bom como eu imaginava. E aí tem aquilo que eu comentei antes, né? A gente tem medo que o que nós fazemos não é tão bom, porque nós temos muitas escolhas para fazer na nossa mente, né? E talvez se escolhesse isso ficaria melhor e assim por diante, mas quando você tem um prazo, né? O que você faz? A tua mente escolhe o que está disponível e ela usa isso para fazer o que tem que fazer, porque ela não tem muito tempo para devagar e ficar ali se lamentando que não consegue, né? Que não tem opções. Então ela pega o que tem. E geralmente quando a gente está no prazo, a gente pega o que tem e faz boas escolhas. Eu percebo isso. No final das contas fica muito bom, né? Eu sou extremamente crítico com o que eu faço, né? Mas tem coisas que eu faço e falo, puxa, ficou bom, né? Era isso que eu queria, né? Não estou dizendo... Não é alguém dizendo, isso aqui é maravilhoso. Não, ficou dentro do que eu esperava fazer. Então, né, fiz a escolha certa. Então, às vezes, esse senso de urgência nos ajuda a tomar a decisão de fazer, né, e de efetivamente nos colocarmos a caminho e não ficar divagando ali porque a gente não sabe para onde ir. E o medo também nos faz sentir o que a gente chama de a síndrome do impostor. É aquilo que fala, puxa, finalmente as pessoas vão saber quem eu sou. Elas vão dizer, olha, ele realmente não sabe nada, ela realmente não consegue fazer o que ela se propõe a fazer. Gente, né? A gente é muito pessimista em relação ao que nós fazemos e também muito crítico. Eu já falei que eu sou crítico, né? Mas em algum momento, se eu não deixar essa crítica de lado e justamente aceitar aquilo onde eu consigo chegar, eu não vou chegar a lugar algum. Eu nunca vou fazer nada. Então, em algum momento, você tem que deixar essa ideia de que você é impostor e fazer e mostrar aquilo que você é capaz de fazer, né? De uma forma muito sincera com você mesmo. Gente, em primeiro lugar, nós temos que resolver as questões conosco mesmo. Temos que ser sinceros com a gente mesmo. Esquece os outros, né? Os outros vêm depois, né? Em outro momento. Então, primeiro, valorize você como ser humano e como escritor e como qualquer função que você queira desenvolver. Bom, e o segundo grande motivo de procrastinar é porque às vezes a gente não tem a motivação necessária, né? E a motivação realmente ela paralisa, ela faz com que a gente não avance e assim por diante. E vamos falar a verdade, muitas vezes a nossa falta de inspiração é porque a gente acha que tem que ser perfeito. É a ideia do perfeccionista, né? Então o perfeccionista vai sim adiar, porque ele acha que a inspiração que ele teve não é boa o suficiente, né? E ele vai adiando. O que eu posso dizer em relação a isso? Que nós temos que entrar naquilo que nós estamos fazendo de cabeça, né? A gente tem que entrar, a gente tem que talvez ir mais a fundo e ali sim buscar inspiração. Como é que se busca uma inspiração? Por exemplo, você vai escrever um livro sobre alguém que está preso, alguma coisa assim na prisão. Você pode ir falar com presidiários, você pode falar com agentes penitenciários, quer dizer, entre naquilo que você está fazendo de uma forma muito mais direta. Eu tenho certeza que você vai encontrar elementos, né, que vão te dar inspiração e você vai enriquecer essa tua escrita de uma forma muito, 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 muito maior, porque vai te dar elementos além daqueles que você conhece. Escrever somente sobre aquilo que você conhece sentado na sua mesa
pode ser uma coisa meio asséptica, né? Alguma coisa, eu escrevo sobre este assunto, mas ele está lá longe, né? Eu não participo dele de jeito nenhum. Então, claro, você vai escrever, né, na sua mesa, no seu computador, mas você pode se embrenhar em uma pesquisa um pouco mais profunda, né? Conversar com pessoas. Se a sua questão, por exemplo, da escrita é uma questão psicológica, uma questão universal, né, de sentimentos ou de comportamento, você pode conversar com pessoas, converse com uma lista de pessoas, vê o que elas dizem a respeito disso. Tenho certeza você vai se surpreender com a motivação e com os assuntos e com a possibilidade, né, e tudo aquilo que criativamente você vai conseguir utilizar. O que eu quero dizer com isso é que você precisa de mudar o cenário de vez em quando, né? Sair um pouco do lugar em que você normalmente se encontra, né? Isso ajuda em muito, ajuda em tudo, na verdade. E em algum momento também, as pessoas às vezes se concentram muito no texto, né? E acham que não está bom, como eu já falei antes, né? Mas você também tem que saber que em algum momento você tem que deixar esse texto ir, né? Não seja tão duro com você, não seja uma pessoa tão rigorosa e achar que nada tá bom, né? Que as coisas não funcionam de jeito nenhum. Você sempre pode pedir também a opinião dos outros em relação ao que você escreve. Tenho falado isso constantemente aqui. Então não fique sozinho, não faça tudo sozinho, né? Isso tudo vai te ajudar a superar todas essas barreiras que a gente mesmo cria, né? E que acabam impedindo que a gente escreva algo realmente relevante, né, que a gente vai gostar, né, e depois a gente vai mostrar para as outras pessoas. Então vamos lá, né? Sandro, dê as receitas, né, que você tem para evitar essa procrastinação. Gente, tá tudo aqui dentro, tá? Eu acho que você tem que sentar e se convencer de que você pode, de que você tem a permissão, você não precisa pedir permissão para ninguém. Acho que esse é um grande problema, que as pessoas acham que tem que pedir permissão. Eu posso, Sandro, escrever isso? Eu posso fazer desse jeito? Pode, né? Se funciona ou não, nós vamos ver depois, quando a gente editar o texto, a gente conversar sobre ele. Então aqui eu tenho, né, vocês sabem disso, faço leitura crítica, a gente faz o nosso principal trabalho aqui é trabalhar com texto, então fazer com que o texto realmente funcione, fazer isso junto com o autor, né? Essa é a nossa grande mágica aqui no Café do Escritor. Então, se permita, se autorize a escrever e a publicar também, né? Porque o resultado da escrita é a publicação. E se a sua mente está muito bagunçada, né? Tem muita coisa, você não consegue se organizar, faz o seguinte, pega um caderno, né? Eu gosto muito desse caderno aqui, que não tem pauta, é gigante. E eu começo, sabe o quê? Escrever qualquer coisa, tudo que está na mente. Eu vou, sabe, expurgando as coisas que estão, muitas vezes, me incomodando, estão bagunçando as minhas ideias. Né? Então escreva tudo que tem na sua mente, não edite, né? não controle. Né? E muitas vezes você coloca tudo para fora, às vezes você eliminou aquilo que estava te incomodando. E aí você pode pegar o que realmente vale a pena, e aí você tem clareza em relação à sua escrita. Isso funciona, gente, e principalmente escrito à mão, né? A escrita à mão, ela proporciona que você, sabe, não tem intermediário, né? Sai daqui e vai para cá, vai para a escrita. Não que no computador não dê, mas às vezes ligar computador, né? Entrar no programa, isso aí já cria uma camada a mais que pode prejudicar, né? Então são formas, você tem que encontrar a sua maneira de passar por esses obstáculos, né? E chegar ao ponto de falar, olha, eu tenho coisa para escrever, isso aqui eu não quero escrever agora, vou escrever depois, vou escrever isso aqui agora. Você decide de uma forma muito mais racional, né? E não fica à mercê dos sentimentos, né? Não sinto vontade, né? Tá bom? Eu achei uma frase aqui de um autor americano que diz o seguinte: é loucura o que fazemos, fazer algo do nada, inventar uma história ou um argumento, depois pedir ao leitor que desista do seu tempo e compartilhe conosco uma fantasia, um sonho, uma conversa, né, do David Ullen. Então, assim, é isso que nós fazemos, né? A gente tem um privilégio de trabalhar com palavras, qualquer pessoa pode pegar essas palavras e criar alguma coisa completamente nova.
né? Então, por que que a gente fica criando, às vezes, tantas barreiras, né? Vamos limpar o caminho, né? Vamos carpir o lote, né? Como a gente fala aqui, vamos deixar limpo, né? Para que a gente enxergue realmente o que quer enxergar. Gente, eu tenho certeza que você que está escrevendo vai conseguir melhorar nesse quesito, né? Porque se você está assistindo esse vídeo, você está interessado. E eu sei que juntos a gente pode também chegar mais longe. Então, participe aqui do nosso canal Café do Escritor. Se você tem texto que está escrito, quer leitura crítica, quer publicar, fale com a gente, tem todos os contatos aqui embaixo e a gente quer ajudar. A gente quer fazer com que você seja uma autora, um autor publicado, né, com seus livros, tendo uma carreira literária, né? Imagina lá, assinando, autografando os seus livros na noite do autógrafo, né? Muito legal. Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.